Olá, alunos, tudo bem? Nessa aula, a gente vai ver o período composto por coordenação e subordinação referente ao módulo capítulo 17 da apostila de vocês, tá? Vamos começar. Como você já sabe, a diferença entre frase e oração e já conhece os termos da oração. Pode avançar um pouco mais no estudo da sintaxe. Quando uma declaração se compõe apenas de uma oração, ela é classificada como oração absoluta ou período simples, como nesses exemplos aqui, ó. O menino caiu da escada, a solidariedade é fundamental na sociedade. Se ela se compuser de duas ou mais orações, leva o nome de período composto, como nos exemplos abaixo. O menino caiu da escada e ficou machucado, a solidariedade é fundamental na sociedade para que vivamos em comunhão. Então, isso aqui foi a matéria final da aula passada, período composto e período simples. Então, a gente pode lembrar que o período simples é o período formado por apenas um verbo, como nesses dois exemplos. Então, o menino caiu da escada, caiu, é o núcleo verbal. A solidariedade é fundamental na sociedade. O verbo ser, é o núcleo verbal. Então, nós temos aqui um período simples. Ambos são períodos simples. Mas, nos exemplos de baixo, nos períodos de baixo, nós já temos períodos compostos por duas orações. Então, o menino caiu da escada e ficou machucado. Então, o verbo cair e o verbo ficar. Duas orações, dois núcleos verbais, período composto. A solidariedade é fundamental para a sociedade para que vivamos em comunhão. Aqui temos núcleo verbal, verbo ser, e aqui o verbo viver. Então, ambos aqui são períodos compostos. Recapitulando, período simples, apenas um núcleo verbal, período composto, dois ou mais núcleos verbais. O período composto também recebe classificações, então a gente viu que o período simples pode ser período simples ou oração absoluta. E o período composto ele pode ser classificado por composto por coordenação ou por subordinação, ou podemos chamá-los apenas de orações coordenadas e orações subordinadas, tá? Então aqui, ó, o período composto por coordenação com orações sócias, entre aspas, tá? Porque é uma metáfora, que possuem autonomia, mas se unem para tornar a informação mais completa e significativa. O que isso quer dizer? Quando nós temos os períodos compostos por coordenação, as orações são independentes, elas são autônomas. Então, se as separarmos, elas vão manter o sentido, sujeito, verbo e complemento, sujeito e predicado. Então, cada uma delas tem seus próprios elementos, seus próprios termos constituintes, seus próprios termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, os termos da oração. Então, olha só, ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. Então, vocês podem reparar que tanto um verbo quanto o outro, saber e negar, possuem sujeito, verbo e complemento, sujeito, verbo e complemento. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Descansei, fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Vou sair e já volto. Então vocês podem reparar que todos os 5 exemplos que nós temos aqui são orações coordenadas, são períodos compostos por coordenação, justamente pelo fato de serem orações independentes. Então podemos separá-las sem prejuízo de significado. Já não acontece a mesma coisa com os períodos compostos por subordinação, porque elas são unidas uma à outra de forma subordinada. Então, vamos pegar uma analogia como nós em determinado período da vida. Nós somos subordinados aos nossos pais por uma questão financeira, tá? Por uma questão de sobrevivência, por uma questão de afinidade. Então, a gente tem uma subordinação paterna, materna, justamente pelo fato de sermos novos e não termos independência de vida. Então somos subordinados, estamos ligados a eles, moramos juntos durante boa parte da nossa vida. Então o período composto por subordinação, ele procede quase da mesma forma, com essa analogia, um pouco pobre, eu sei, mas ela serve bastante, como nesses exemplos aqui, ó. Ele sabia que ela negaria tudo. Então nós temos aqui núcleo verbal saber e negar. Agora, vocês podem reparar que ele sabia. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, que ela negaria tudo é o complemento do verbo saber, já que é um verbo transitivo direto. Então, as orações subordinadas, elas são altamente independentes, porque se a gente tira do que em diante, o verbo saber fica sem um significado completo,
tá? Tornando a oração basicamente agramatical. O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. Quando ela chegasse, ela deixaria a sala. Tudo o que queria era a verdade. Não sei o que fazer. Ignoro porque você agiu assim. Então vocês podem reparar que todas essas 6 orações, elas têm uma ideia de subordinação justamente porque são orações dependentes. Uma oração depende da outra. No caso, a oração subordinada, ela é dependente do que a gente chama de oração principal, como a gente vai ver posteriormente. Então, os períodos compostos por coordenação e subordinação, quando mesclados, eles se chamam períodos mistos, como a gente tem aqui na observação. Ó, esse tipo de período composto, em que ocorre a junção de coordenação e subordinação, é denominado de período misto. Então, quando ela chegasse, essa oração é subordinada, ele deixaria a sala e chamaria a polícia. E aqui, ó, nós temos a coordenação. Ele deixaria a sala e chamaria a polícia. Então, nós temos a mistura de uma oração subordinada com uma oração coordenada, formando o que a gente chama de período misto, tá? Logicamente, um período composto por coordenação é formado por 2 orações coordenadas, e um período composto por subordinação é formado por uma oração principal e outra subordinada. E um período composto por coordenação e subordinação possui os 2 tipos de relações, tá bem? Então, isso aqui é só uma voltinha ao que a gente falou anteriormente. Agora, nós temos os períodos compostos por coordenação. Já sabemos que no período composto por coordenação, as orações são independentes. Então, o que isso quer dizer? Elas são independentes, são sintaticamente equivalentes. Por que sintaticamente equivalentes? Porque todas possuem sujeito, verbo e complemento, sujeito e predicado. Como nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Então, vocês podem reparar que nós temos 3 orações aqui, e essas 3 orações elas formam um período composto por coordenação. E a gente pode separá-las sem prejuízo de significado, como eu fiz aqui. As luzes se apagam. Quem se apaga? As luzes, sujeito e verbo. Abrem-se as cortinas, sujeito indeterminado, e as cortinas, quem abre alguma coisa. As cortinas, tá? Perdão. As cortinas são abertas, então as cortinas, sujeito, paciente, e a gente tem uma partícula C da voz passiva. E começa o espetáculo. Quem começa? O espetáculo. Então, ó, começa predicado, o espetáculo, sujeito. As 3 orações possuem sujeitos e predicados independentes. E juntamos no período composto justamente para dar essa maior significância a todo o enunciado, a toda a sentença, tá bom? As orações, no entanto, mantêm entre si dependência gramatical, ou seja, elas são independentes. Existe entre elas, evidentemente, uma relação de sentido, mas do ponto de vista sintático, olha só, as orações elas não são independentes somente de forma semântica, mas também de forma sintática. Uma não depende da outra. Então, essa independência ela é global dentro das orações coordenadas. A essas orações dependentes, dá-se o nome de orações coordenadas. Aí a gente secciona, a gente divide as orações coordenadas em 2 tipos iniciais. Orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, tá bem? Então, quando a gente tem aqui ó, as orações coordenadas assindéticas, a gente vai reparar que elas podem ou não ter pontuação, mas a característica delas é que elas não possuem conjunções. Então, vocês devem lembrar que conjunções são conectivos, são palavras que conectam orações, tá? Nós temos 2 tipos de conectores, são preposições e conjunções. Preposições conectam palavras, expressões, e as conjunções conectam orações. E nas orações coordenadas que não possuem conjunções, elas são chamadas de assindéticas. Síndeto é basicamente conjunção. O prefixo é de negação, então não possui conjunção. A conexão entre as 2 primeiras é feita exclusivamente por uma pausa, representada na escrita por uma vírgula. Entre a segunda e a terceira é feita pela conjunção e. As orações coordenadas se ligam umas às outras apenas por uma pausa, sem conjunção. Dessa forma, são chamadas de assindéticas. Então, voltando ao slide anterior, as luzes se apagam.
abrem-se as cortinas, essas duas orações, já que elas não são introduzidas por conjunções, a gente chama essas orações de orações coordenadas assindéticas, tá? E aqui nós temos as sindéticas. As orações introduzidas por uma conjunção são chamadas sindéticas, como no exemplo anterior. Então, voltando lá no exemplo anterior. As luzes se apagam, abrem-se as cortinas. Elas são orações coordenadas assindéticas. E aqui na última oração, e começa o espetáculo. Esse e é uma conjunção que a gente chama de conjunção coordenativa aditiva. Então aqui essa oração e começa o espetáculo é chamada de coordenada sindética, porque ela é introduzida por uma conjunção, nesse caso a conjunção e, tá bom? Aí depois nós temos aqui, ó, 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Aí as coordenadas sindéticas vão se dividir quanto ao seu elemento semântico, ou seu significado, em 5 tipos diferentes: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Agora a gente vai até elas. Então, olha só, a primeira que nós temos são as orações coordenadas aditivas, que são orações coordenadas sindéticas que transmitem a ideia de adição relacionada à oração anterior. No caso, pode ser adição ou pode ser subtração quando a gente usar a conjunção nem, tá bem? Então, reparem nesses exemplos. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Então, aqui nós temos o que a gente viu como anteriormente como sujeito composto. Reparem que o sujeito composto é ligado por uma conjunção. Então, nesse caso, o sujeito composto é chamado de coordenação de período simples, porque se pararmos aqui, ó, eu e meu namorado jantamos fora, nós temos uma coordenação também. E aqui nós temos duas orações coordenadas. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Não só foi cortês, como também culpou quem estava doente. Não gosta de futebol, nem de andar de bicicleta. A conjunção nem, apesar dela dar a ideia de diminuição, subtração, ela também é chamada de coordenada aditiva. O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Chico Buarque não só canta, como também compõe muito bem. Não só provocaram grandes problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então, quando nós temos todas essas orações, nós temos a ideia de que elas adicionam elementos umas às outras. Então, a gente chama de orações coordenadas sindéticas aditivas. E aqui nós temos uma listinha das conjunções aditivas mais usadas, que são o e, o nem, também, em alguns casos, bem como, não só, mas também, não só, como também, tanto como, não só, mas ainda, não só, bem como e assim como. Essa tanto como aqui, às vezes, temos que tomar cuidado porque elas podem vir também em orações subordinadas adverbiais comparativas, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então vamos ver, se eu lembrar, eu coloco uma diferençazinha para vocês. O segundo tipo são as coordenadas adversativas. Então as adversativas, elas vão sempre representar uma ideia de oposição. Uma adversidade é algo que a gente não quer, é algo que se opõe à nossa ideia. Então nós temos uma coordenada opositiva ou adversativa. Então, quando nós temos esses exemplos aqui, ó, vocês podem reparar que a segunda oração sempre vai contrapor a ideia da primeira, sempre vai formar uma ideia de oposição. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Gostaria de ter sido aeromoça, contudo não tive essa oportunidade. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Uma citação do Ferreira Goulart, um grande poeta da literatura brasileira contemporânea. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Tem razão, contudo, controle-se. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. O time jogou muito bem, entretanto não conseguiu a vitória. Então, todas essas orações adversativas, elas podem ser conectadas, introduzidas por esses tipos de conjunções aqui. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante, antes, ainda assim. A terceira que nós temos são
as coordenadas alternativas. As alternativas, elas dão uma ideia de alternância em relação à oração anterior. O que isso quer dizer? Enquanto que a adversativa, ela dá uma ideia contrária, as alternativas, elas excluem elementos, como nesses exemplos que a gente tem aqui. Faço o que o juiz manda ou irá preso. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Reparem como excluem elementos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, não são coisas sucessivas, são coisas alternativas, de alternância. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Ora pega na bochecha, ora na orelha, chorando mais que o forçoso. Quer esteja com fome, quer não esteja, você vai comer agora. As orações alternativas, elas são introduzidas por essas conjunções aqui. Vocês podem reparar que temos duas aqui e a reticências, porque elas podem vir também em pares, como nos exemplos aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. Elas foram pareadas, então, por isso o uso das reticências. Pode ser o ou, sozinho ou acompanhado, o já, já. Geralmente o já está acompanhado também do já que, pode ser também. Ora, ora, quer, quer, seja, seja, nem, nem. Nesse aqui, ó, o quer, quer, seja, seja, nesse caso não são verbos querer e verbo ser, respectivamente. Isso aqui, quando vem em pares, tem que ser alternativas. E eles podem ficar no singular ou no plural, em várias ocasiões. O quarto tipo que nós temos são as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que dão ideia de conclusão. Então vocês já devem ter estudado os silogismos em filosofia, que é basicamente a mesma coisa, porque são ideias que concluem uma outra ideia, como nos exemplos que a gente tem aqui, ó. Reprovei na quinta série, portanto não seremos mais da mesma turma. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. Nós presenciamos o acidente, seremos, pois, chamados para depor. A garota estudou a matéria, portanto, pode fazer as provas. Estávamos bem preparados, por isso não temíamos a miséria. Então vocês podem reparar que todas essas segundas orações dão ideia de conclusão em relação à ideia expressa anteriormente. Isso são orações sindéticas conclusivas. E aí nós temos essa gama de conjunções conclusivas aqui, que a gente usa até nas redações. Na hora de concluir uma redação, costumamos usar essas conjunções. Logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo e então. A conjunção pois, ela só será conclusiva quando ela vier depois de um verbo, como nesse caso aqui. E ela vai estar sempre destacada entre vírgulas, tá? Se ela vier antes do verbo, ela não pode ser conclusiva. Aí ela vai ser explicativa. As orações explicativas, elas explicam uma ideia expressa anteriormente. E é obrigatório o uso de vírgulas delas. As únicas orações em que admitem ou não vírgula são as alternativas e as aditivas. Aditivas, quando curtas, não tem necessidade de colocar vírgula. Aí vai depender do emissor, vai depender do escritor. Agora, na maioria das vezes, não se usa. E as adversativas, conclusivas, explicativas, elas sempre terão vírgulas, tá? Isso é uma boa dica para a redação. Então, olha, vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Saí cedo da festa, porque te estarei esperando em casa. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Então, reparem aqui, ó, na diferença da pois, da conjunção pois para a explicativa e, anteriormente, para as conclusivas, que eu voltei aqui. Nas conclusivas, sempre depois do verbo, tá? É importante lembrar. E nas explicativas, sempre antes do verbo, como nesses dois casos que temos aqui, no primeiro e no último exemplo, tá bom? E as conjunções explicativas, as mais usadas é o porquê e o pois. Mas temos outras também que dentro de um contexto servem para explicar. O que, porquê, porquanto, o pois, o na verdade, o isto é, o ou seja e a saber. Ou seja, isto é, a gente usa muito para retificar a ideia. Então, se a gente retifica, a gente reexplica. Por isso que são orações explicativas. Orações coordenadas e subordinadas.
Além das orações coordenadas, existem também as orações subordinadas. São orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e sendo dependente dela. Essas orações subordinadas, elas podem ser classificadas nessas três formas: orações subordinadas substantivas, que vão se dividir em 6 tipos, orações subordinadas adjetivas, que vão depois se subdividir em 2 tipos, e as orações subordinadas adverbiais, que se dividirão em 9 tipos. Tá bem? E aqui vai ficar para as próximas aulas. Como vamos, nas próximas aulas, nos aprofundar nas subordinadas, vamos ver apenas alguns exemplos. Aqui nós temos as orações substantivas. Elas são inicialmente as orações que exercem funções de termos nominais, que são eles, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e o aposto. Aqui também no predicado nominal, a gente tem o predicativo do sujeito, tá? Então é predicativo. Nesse exemplo aqui, é esperado que a crise termine rapidamente. Então se é esperado o quê? Que a crise termine rapidamente, ela exerce a função de sujeito do predicado nominal é esperado. Então, nós temos uma subordinada substantiva. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos as orações adjetivas, que modificam um substantivo de forma a explicá-lo ou restringir o seu significado, como nesse exemplo aqui. Então, o garoto que era risonho tornou-se um garoto sisudo. Não era qualquer garoto, era apenas o que era risonho. Então, eu restringo a ideia, modificando o termo garoto. Aí aqui tem uma observação. Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, as orações subordinadas adjetivas exercem a função sintática de adjunta de nominal de um termo da oração. Então, esse que era risonho, por ele se tornar um adjetivo relacionado a garoto, ele passa a ser um adjunto adnominal. E aqui nós temos as adverbiais. As adverbiais, elas exercem a função de um adjunto adverbial da oração principal. E esses adjuntos adverbiais, quando a gente trabalha com isso sozinho, só adjuntos adverbiais, a gente vê uma infinidade de tempo, lugar, modo, preço, valor, companhia e N outros. Mas as orações adverbiais, elas só podem ser divididas em 9 tipos, que são esses aqui, causais, comparativas, consecutivas, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais, tá? Então são apenas esses 9 tipos de orações adverbiais que a gente vai ver em uma outra possibilidade, em uma outra aula. Nesse exemplo que nós temos aqui, quando voltar, não esqueça de trancar o portão. Reparem que o quando voltar, ele dá a ideia de tempo em relação à oração principal. Então, quando voltar é oração subordinada adverbial temporal. E não esqueça de trancar o portão, é uma oração principal, tá bem? Então, por enquanto é só, e nas próximas aulas a gente vai entrar no assunto das orações subordinadas.